Esse início de trabalho, sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. O nosso trabalho, ele é uma aula, então a pessoa precisa de lembrar que assistir uma aula são muitos minutos. Então tem o benefício, né? Porque o nosso trabalho vai enobrecer, vai esclarecer e na sequência a pessoa vai tornar-se sábia. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Formas de Pensamento. Formas de pensamento, se a pessoa observa o que ela fala, o que ela ouve, ela pensou antes. E é bom a pessoa ir observando assim, né? Que dificilmente as pessoas falam aquilo que tem uma objetividade. É só observar assim, depois que a pessoa sai do trabalho, das frequências que a pessoa tem nos lugares, como falam. Dificilmente encontramos uma pessoa que tem vontade de falar do anseio da alma. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que normalmente nós falamos daquilo que nós não temos nada a ver, que é do dia anterior, do passeio que realizamos, do esporte que assistimos, do esporte que gostamos, acumular mais bens terrenos ou não acumular mais bens terrenos, o anseio da alma. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que hoje muitas doenças têm muitos nomes, mas se nós observarmos assim e entrarmos na vida de cada um, ou cada um entrar na sua vida, ele vai vendo que é um procedimento de ter uma saudade dentro dele, que vai tendo um desvirtuamento. Então, aquelas condições assim que apresenta como nostalgia, como tristeza, como saudade, é porque a pessoa não está trabalhando dentro dela. Formas de pensamento. Essas formas de pensamentos que a pessoa vai descuidando, vai desviando da sua vida diária, porque a vida de uma pessoa é a vida interior, porque ela pode julgar que ela é importante naquela empresa, mas a empresa faz com que ela saia da empresa. A empresa pode achar que aquela pessoa é muito importante, mas a pessoa agora arrumou um outro propósito e ela sai da empresa. Então é a vida interior. Então a nossa vida interior, o que nós falamos da nossa vida, é isso que nós precisaríamos de entender. E é bom cada um ir observando que nós construímos formas de pensamentos. E muitos, e muito mais ainda, constrói formas de pensamento de inveja, de cobiça, de maldade, de degradar o ambiente. Então muitas vezes a gente vê reportagem de uma localidade ou houve pessoas que moraram em localidades que naquela localidade tinha muitas árvores com frutas, tinha muitos alimentos que eram cultivados naquela localidade. Algumas décadas depois, aquilo virou um agreste, sem vida. Então, muitas vezes pode não ser aqueles que moravam naquela localidade que cultivaram pensamentos de degradação. Então, esses pensamentos realizaram naquelas localidades que há algumas décadas eram lugares bonitos, que cada um pode fazer uma observação, fazer uma pesquisa que vai confirmar o que fez com que aquela localidade ficasse tão empobrecida, que acabasse até com os rios que existiam. Formas de pensamento. Então, nós sabemos assim que na natureza tem os elementos que trabalham na natureza, porque aquele rio tem um elemento que cuida daquele rio, e fica bem fácil assim da gente observar a beleza que existe, a harmonia que existe naquele rio, naquela vegetação, naquelas árvores. A gente passa por uma localidade e a gente vê assim um cenário que parece um quadro de tão bonito que ficou. Então, os elementos que trabalham na natureza atuaram ali, deixaram aquele lugar bonito. A forma de pensamento que nós temos, de uma maneira geral, de destruir, de acabar com o que é belo, de comportarmos assim, com o que não é belo. Então, chega até essas localidades as formas de pensamento. Então, aqueles entes
são prejudicados e eles vão embora daquela localidade. Então aquilo vira uma terra deserta. É isso que todos nós precisaríamos de trabalhar dentro de nós com o que nós pensamos, o jeito que nós somos, que nós atuamos. Então a pessoa vai numa localidade que tem uma cachoeira, uma cascata, ela vê que aquela água é super bonita, super cristalina, mas se nós vamos numa localidade que tem os seres humanos habitando aquela localidade, nós vemos como é que eles transformaram aquela água. Da beleza, agora virou um esgoto, e sem tratamento. É assim que nós somos. Então, a capacidade do ser humano dificilmente tem para pensar coisas nobres, para construir. É aquela condição assim, né? Sempre trabalhando para acúmulo de bens terrenos. E aqueles que não trabalham para acúmulos de bens terrenos também procedem da mesma maneira. Quer dizer que é o jeito que nós pensamos. Então precisaríamos de trabalhar com os nossos pensamentos e dedicar mais tempo para ver como é que nós pensamos. As formas de pensamento existem, porque de todas as maneiras tem a maneira que a pessoa vê que é a forma de pensamento. Então ela pensava em ter uma blusa de uma determinada cor, então ela vai trabalhando na vida, vai observando, um dia apresenta aquela blusa daquela maneira. A forma que a pessoa pensava, alguém recebeu aquela forma e colocou aquilo em prática. De muitas outras maneiras. Tem muitas pessoas que falam assim, que a vida da pessoa parece um milagre. Então a gente vai observando assim, que as realizações que aquela pessoa teve durante a vida e que vem tendo, teve uma força que auxiliou para que a pessoa recebesse essa força. O que ela procedeu, como ela vem procedendo para receber dessa força que possibilita as realizações. Aquele outro que fala assim, que tudo parece difícil. E é difícil mesmo, porque é o jeito que a pessoa pensa. Então nós precisaríamos de trabalhar observando como nós somos. E o jeito que nós comportamos, porque o medo é que faz o ódio. É isso que a pessoa precisa de entender. E para a pessoa não ter medo durante a sua vida, ela tem que estar ligada com os ensinos. Porque o medo sempre está atrás. Então a espreita está sempre atrás. Mas se a pessoa tem a perspectiva dela, tem os auxílios da luz, da maneira que ela atua na vida, então ela vai rompendo, ela vai caminhando pela vida e ela vai realizando aquilo que precisa, com aquela ponderação. E é bem importante assim a pessoa ir observando das formas de pensamento. Então a pessoa, durante o período da sua vida, então ela tem uma vontade de alimentar com um determinado tipo de alimento. Quando ela vai caminhando pela vida, um dia apresenta aquele tipo de alimento. Então o que acontece? Isso é físico. Essa maneira, a pessoa vê que existem formas de pensamento. Observarmos como nós somos, o jeito que nós pensamos que nos dá segurança e o jeito que nós pensamos que nós ficamos inseguros. Qual é a maneira que nós temos que ter diariamente para recebermos os auxílios da luz? Então, tem as formas de pensamento também de construir, que é da luz, da nobreza, da polidez, da coragem, da destreza, do heroísmo. Tem também da feminilidade, né? Da delicadeza, do jeito bom. Recebermos dessas formas, é isso que a pessoa precisa. Qual o procedimento? Porque muitas vezes a pessoa fala que deu certo. Então, tínhamos que perguntar para ela como ela está pensando, como ela vinha pensando, para que dê certo. E muitos outros precipitam. Tem vontade, surge uma oportunidade, a pessoa precipita. Ela não estava qualificada para ainda poder ter aquilo que apresentou imediatamente. Ou ela agora faz um esforço muito grande para qualificar-se. É assim a vida.
Então toda a época da nossa existência é o auxílio do livro Na Luz da Verdade, que nos possibilita ter essa ponderação para termos essa realização. E lembrar assim, que se algumas décadas ouvimos pessoas que moravam ou outros que trouxeram documentários mostrando como se encontrava aquela localidade e como agora se encontra. Quer dizer assim, algumas décadas entrou num processo de degradação. Décadas depois de trabalho, com sabedoria e com perseverança, aquela localidade fica bonita outra vez. A forma de pensamento. A natureza, a bondade do Criador. Então a gente vai observando assim que aqueles animais que comem a semente, eles devolvem a semente conforme a semente foi ingerida. Só que a devolução dessa semente é em outra localidade, possibilitando que a semente, naquela outra localidade, surja uma nova árvore. Então essa harmonia que existe, o ser humano trabalha assim, para as coisas materiais, para a conveniência e para o alimento. Então o lazer do ser humano é sempre assim, o alimento, a conveniência, e o ser humano tem um raciocínio maior um pouco do que o dos animais. Não tem diferença. É isso que nós precisamos de entender. E do jeito que nós fazemos acúmulo, também os animais fazem, no processo instintivo deles, porque eles necessitam no período de escassez. Então eles têm esse procedimento natural, ou eles armazenam alimentando a mais, para que naquele período que a natureza manifesta, então eles têm a reserva dentro deles. Não fazemos diferente. Se nossa vida não tiver um valor espiritual, não tem significado. Porque a gente vai observando assim a vida dos pais, o jeito que eles comportaram. Então quer dizer assim, faltou uma significação, um propósito para a continuação da vida, ou aquele conhecimento que nós precisamos, de onde viemos, para que estamos aqui e para onde vamos. Não tem nenhuma significação. Faltou a saúde, faltou a sabedoria, falta a consideração. A pessoa pode ter muitos bens materiais, mas ela vai conviver com os funcionários e os funcionários vão tratá-la de qualquer maneira, usando muitos termos que não são bons. E a pessoa não pode falar nada, tem que aceitar, porque agora ela necessita do auxílio desses funcionários na manutenção do seu corpo de matéria grosseira. Objetivo, perspectiva, para a vida interior, formas de pensamento. Então todos nós temos que lembrarmos assim, que nós falamos, estamos pensando, realizando, estamos também pensando e construindo. Construir coisas positivas, que é bem interessante, bem grave mesmo, o jeito que nós conhecemos. Muitas vezes uma pessoa acha assim que no ambiente de trabalho ela vai posicionar contra uma pessoa e acha assim que a administração vai ficar a favor dela porque ela está posicionando contra aquele. A administração manda essa pessoa embora. Então, o jeito que ela pensou para aquele ela sofreu a consequência imediatamente. Isso é físico. Então, esses comportamentos é nosso. É assim que nós fazemos. É assim que nós vivemos diariamente. Construir coisas boas. Nos tornarmos alegres, porque eu estou vendo aquele tendo ideias boas e sendo bem-sucedido. É isso que eu precisaria edificar, porque normalmente é assim, né? Se um filho fez uma conquista, aqueles pais ficam felizes. E aqueles pais fazem o comentário durante um tempo. Mas nós tínhamos que lembrar assim, que aquela conquista foi o esforço pessoal daquele que fez a conquista. Ficamos felizes porque conhecemos aquele. Então aquele teve esse mérito.
formas de pensamento. Então, o jeito que nós pensamos sobre uma pessoa, aquela pessoa vai ter a realização. E se nós pensamos coisas boas, tem uma referência bem importante assim, né? Uma fala, um sorriso. Quer dizer, a pessoa não precisa de presentear o outro. Se ela tem uma fala boa, se ela tem um sorriso, aquele que recebe fica feliz. E é bom a gente ir observando assim, que na criação não tem essa condição de ter que ter condições financeiras para presentear o outro. Porque aquele que não tem um recurso financeiro, então ele ficaria defasado. Mas aquele que não tem um recurso financeiro, ele tem também o jeito bom, aquela maneira boa, o sorriso, o agradecimento, a execução de suas funções. Aquele outro que recebe a função tem que ficar feliz também, porque ele está recebendo uma função que ficou bem feita, que foi bom ter recebido aquela função. Então, na criação é dessa maneira. Não é com as coisas materiais que nós vamos deixar o outro feliz. É isso que nós precisamos de entender. E nós temos que fazer um trabalho de observar assim que o jeito que nós recebemos dos nossos pais, muitos e muitos jeitos estão errados. Porque se naquela localidade, há algumas décadas, era bonita, era florida, tinha muitas árvores com frutos, quer dizer que o jeito que nós estamos pensando, nós degradamos. Degradamos aquela localidade e degradamos na maneira de relacionarmos com aqueles com quem conhecemos. É isso que precisamos de entender, melhorarmos. E a gente conhece muitas outras coisas assim, né? De uma propriedade que existia uma beleza de pomar, de jardim, de hortas, de cultivo. Aqueles que foram ocupar aquela localidade. Em pouco tempo, aquela localidade, aquele jardim, ficou como se fosse um lugar de passagem de pessoas. Degradaram de uma tal maneira formas de pensamentos. É assim que nós precisamos de entender a vida. Qual é o procedimento que eu preciso de ter para ter pensamentos construtivos, de amor, de bondade? Porque nós sabemos assim que quando a pessoa tem bondade dentro dela, o jeito que ela atuou, aquele que recebeu ficou muito feliz. E quando aquele que não tem bondade dentro dele, aquele que recebeu não fica feliz. Mas esse que executou também a falta da bondade, ele fica mostrando que ele não é bom. É isso que nós precisaríamos de entender. Quer dizer assim, a bondade constrói. Já foi feito um trabalho assim mostrando que a pessoa gasta menos músculo do rosto para mostrar um sorriso. E ela gasta muito mais músculos para fechar o rosto. Quer dizer que a bondade é mais fácil de ser conquistada. É isso que nós precisaríamos de entender. Conquistar mais facilmente a bondade. Cultivar. E é bom a pessoa ir lembrando assim, se ela tem vontade de melhorar-se, porque na vida tem nível. Tem o nível do professor, do aluno, do patrão, do empregado, do comandante, do comandado. Então tem nível nos relacionamentos. Então, se a pessoa tem vontade de melhorar, ela também tem que trabalhar para melhorar a sua constituição. Porque com uma constituição fortalecida, a pessoa fica melhor. Isso fica bem mais fácil assim no relacionamento. Porque aqueles que não alimentam direito também têm uma desarmonia dentro da sua vida diária e ele tem facilidade de ficar irritado. Quer dizer assim, aquela condição, aqueles com quem ele relaciona fala, mas eu não fiz nada. A pessoa já chega irritada. Que é aquela condição assim que nós conhecemos, aquelas palavras que falam assim, descontando em mim que eu não tenho nada com isso. É assim que nós comportamos na vida. Precisamos de aprender a valorizar aquilo que nós recebemos e precisamos de retribuir de uma melhor maneira aquilo que nós precisamos de retribuir, de forma boa. Então o trabalho que nós precisamos de desenvolver é o trabalho da luz. E a gente vai observando assim que a luz é incansável, porque nós tropeçamos, diariamente nós falamos palavras que não poderiam ser ditas. Quer dizer, do jeito que nós procedemos, é o jeito que nós pensamos,
é o jeito que nós construímos, que é aquela condição bem importante das centrais de energias que formam os pensamentos. Então, os pensamentos que são bons, de nobreza, é uma central. Os pensamentos de polidez, de coerência, é outra central. Assim como tem as centrais de incoerência, de maldades, de cobiça, de inveja, que normalmente tem esses pensamentos mais comuns, né? Que em vez de ficar feliz com aquele que conquistou, eu fico invejando, achando assim que aquela conquista poderia ter sido eu que iria realizá-la. Esses cuidados é a vida inteira que nós tínhamos que caminhar. Então, quando nós vemos uma pessoa envelhecida, que vai diminuindo a saúde e que tem medo de largar o corpo de matéria grosseira, é o jeito que a pessoa pensou no período da sua existência. O jeito que ela pensa, o jeito que ela comporta. O que vai acontecer? E o que está acontecendo? Ela tem medo daquilo que ela vai ter que vivenciar, porque aquilo que plantas, hás de colher. Então a falta de naturalidade da continuação da vida é por esse motivo. Formas de pensamento na matéria grosseira a gente vê que existe. É só a pessoa lembrar que aquilo que ela pensava no período anterior realizou. E que muitas coisas que nós vemos, nós muitas vezes tecemos comentário de que aquilo não poderia ter acontecido, mas acontece que muitas vezes foram as formas dos nossos pensamentos que possibilitou que aquilo viesse a acontecer. Então, aquele que realizou um ato que se dá um nome assim de catastrófico, um nome de horror por aquele ato ter sido realizado, ele recebeu das centrais de força de pensamento gerado. Então, quer dizer assim, aquele que realizou, muitas vezes, ele é menos culpado do que aqueles que geraram os pensamentos possibilitando aquela realização. O lado bom é quando a gente vê também uma obra que foi realizada, uma ponte que foi construída ou algo semelhante, facilitando muito a vida daqueles que precisam daquele meio de transporte de passar naquela localidade. Então o que acontece? A pessoa lembra que num período anterior ela imaginava uma obra semelhante a essa. Então as formas de pensamento foram criando e na sequência dos anos possibilitou que realizasse. É isso que é mais importante ainda. Então quer dizer assim, todas as coisas que nós pensamos, que nós sentimos, vai construindo formas. Se são formas boas, seremos beneficiados porque colaboramos. Se não forem formas boas, seremos participantes da realização daquilo. Então, quer dizer assim, as formas de pensamento construtivas precisam de continuar cultivando, porque para aquela região ficar um agreste, virar um deserto, e aquele rio virar um rio que não tem mais peixes, então foram formas de pensamentos que foram criadas. Mas aquele que tem vontade de melhorar aquela localidade, ele vai gastar um tempo, mas vai ser possível outra vez deixar aquela localidade bonita. O trabalho é intenso. Então aqueles que descuidam, as formas de pensamento entram dentro dele. E aqueles que estão atentos, formas de pensamentos que não são boas, não vai penetrar dentro dele. Mas se ele descuida, essas formas de pensamento penetram, como penetra uma seta que é lançada. Porque a gente vai observando assim, muitas vezes entra uma corrente de pensamento dentro de uma pessoa e daí a pouco o rosto dela está transformado. Se são pensamentos bons, o rosto fica melhor, a pessoa até sorri. Mas se não são pensamentos bons, a pessoa vai transformando o seu rosto. É isso que cada um tem que observar. Então essas formas existem, o procedimento de ter formas melhores. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa condição de termos o conhecimento
dos nossos pensamentos, melhorarmos. Então é um trabalho a vida toda que nós temos que ter, porque se a criancinha pequena tem um procedimento, então o adulto vai orientando aquela criança. Se o procedimento é bom, o adulto fica feliz. Se o procedimento não é bom, o adulto tende a punir aquela criança, tende a repreendê-la, tende a trazê-la para o caminho certo. Porque naquela sequência, aquela criança também recebe formas de pensamento. Então ela vai atuar na sua vida com essas formas de pensamentos que ela vem recebendo. Por isso existem os auxílios. Então é comum a criança não querer dormir sozinha. É justamente isso, a influência que existe na moradia. Aqueles que são os menores recebem dessa influência. E a gente vai observando assim. Se os pais normalmente têm costumes bons, então melhora aquela influência. Se os pais têm costumes que prejudicam a saúde, aquela influência acentuam nas formas de pensamento, e aqueles pequenos normalmente não têm coragem de dormir sozinho. Então o adulto precisa de ficar nas proximidades até que eles entram numa condição de sono profundo. É isso que nós precisaríamos de entender. Então a bondade do Criador nos possibilitou o livro Na Luz da Verdade, que nos auxilia. É só observar assim, quando a pessoa tem muitas coisas para serem resolvidas, se ela estuda o livro, ela vai observando que vai dando a ela solução, maneiras melhores. Então quer dizer assim, as formas de pensamento que estava envolto daquele que precisava de ter uma solução, agora vem uma clareza. É isso que nós precisaríamos de ter na vida, clareza. Caminharmos de acordo com os ensinos para que nós tenhamos a condição de sempre sermos beneficiados. Então a vida de uma pessoa, ela é que faz as determinações. Se ela descuida, vem formas de pensamentos que não são bons. Se ela se mantém sempre atenta, então as formas de pensamento que vem sempre naquela que tem a solução. E é bom a pessoa ir observando assim, que normalmente o tipo do trabalho da pessoa, o tipo de dedicação que a pessoa apresenta estudando o livro Na Luz da Verdade, ela não tem problemas, ela tem solução. Quer dizer que ela encontra numa norma de tempo e de espaço, numa condição bem importante assim, ver antes. Então quer dizer que o alinhamento, ela viu antes. Então o procedimento que ela precisa de ter, a maneira que nós tínhamos que perceber aquilo que nos leva para a insegurança. Então esse tipo de pensamento que nós tínhamos que perceber antes, quer dizer que não é trabalhar somente na insegurança, isso é físico, mas trabalhar no que nos levou à insegurança. Como é que nós podemos continuar naquela condição bem importante assim, de ter a solução? E é bom a pessoa ir observando que o corpo físico fortalecido facilita muito o trabalho dos pensamentos da pessoa, porque não gera dúvida. Então a pessoa vai encontrar-se sempre qualificada para as responsabilidades que ela tem. Então cada um tem que lembrar assim, a vida inteira de cada um de nós é essa condição, nos apresentarmos qualificados para termos a capacidade de resolver aquilo que precisa de ser resolvido. Então, estudando o livro Na Luz da Verdade, também nós vamos tendo uma condição bem importante de ver como nós estamos criando as formas de pensamento que nós teremos que caminhar, porque nós construímos, então nós vamos caminhar por aquilo que nós construímos. Então, toda época, a responsabilidade de irmos para o caminho da luz é nossa. Se descuidarmos, nós vamos descer. Quando a pessoa desce, a referência é que baixou o nível. Quer dizer que a pessoa vai ter uma limitação maior quando ela desce e ela vai ter que conviver com aqueles seus iguais que têm comportamentos que não são bons. Estuda o livro Na Luz da Verdade.